Olá, sejam todos bem-vindos. Então aqui a gente tem uma questão de velocidade média, a qual a gente vai estar resolvendo. Nessa questão, a gente vai estar basicamente calculando qual vai ser o valor da velocidade média, dado o deslocamento e o tempo. Então aqui nessa questão, qual o valor da velocidade escalar média em metros por segundo de um móvel que se desloca 900 metros em 5 minutos. Então, a questão aqui foi bem direta, né? Perguntou para a gente qual vai ser o valor dessa velocidade escalar média. Essa velocidade escalar média a gente vai estar representando através do Vm, né? Que significa velocidade média. Para a gente determinar esse Vm, a gente precisa do deslocamento. Deslocamento a gente vai estar representando por ΔS, que é a maneira com que a gente representa o deslocamento. E além desse deslocamento, a gente vai estar precisando também do intervalo de tempo. Nesse caso aqui, intervalo de tempo a gente vai estar representando por ΔT. Então essas duas informações são necessárias para a gente determinar essa velocidade média. Aqui no caso dessa questão, fala que esse móvel desloca 900 metros. Então esse 900 metros aqui corresponde justamente ao nosso ΔS, e é o nosso deslocamento. E ΔT, que é o intervalo de tempo, né, ele vai estar se deslocando 900 metros em 5 minutos. Então, esse 5 minutos aí corresponde ao nosso intervalo de tempo. Então, aqui a gente já tem o deslocamento, que é de 900 metros, já tem o intervalo de tempo de 5 minutos. A gente vai calcular agora a velocidade média. Para a gente determinar essa velocidade, no caso esse Vm, a fórmula que a gente vai estar utilizando vai ser ΔS, que é o deslocamento, dividido por ΔT, que é o intervalo de tempo. Como a gente tem essas duas informações aqui, né, o ΔS e o ΔT, então a gente vai estar substituindo aqui na fórmula e calculando o Vm. Então fazendo isso a gente tem o deslocamento que corresponde a 900 metros, a gente vai estar substituindo aqui 900 metros dividido pelo intervalo de tempo ΔT, que é 5 minutos, dividido então por 5 minutos. Aqui a gente já pode calcular a velocidade média, né, já que a gente tem esse 900 dividido por 5, mas percebam que nesse caso a gente tem aqui metros e aqui em minutos. Aqui pediu para determinar a velocidade média em metros por segundo. Então a gente vai ter que fazer uma transformação aqui no tempo para ficar em segundos, de acordo com o que foi pedido aqui na questão, né? Para a gente fazer isso, a gente vai lembrar do seguinte: a gente sabe que 1 minuto ele corresponde a 60 segundos. Então a gente vai estar utilizando essa relação aqui para transformar esse tempo que está em minutos para segundos. Então fazendo isso, a gente fica com a parte de cima, a gente vai estar repetindo, né, porque aqui já está em metros. E a parte de baixo, que a gente tem 5 minutos, a gente pega o 5 e multiplica por 60. Por que por 60? Porque 1 minuto corresponde a 60 segundos, né? Então 5 minutos vai ser 5 vezes 60, aí o resultado vai dar em segundos. Então aqui a gente tem 900 dividido 5 vezes 6, fica 300, né? Que é em metros, em segundos. Aí 900 dividido por 300 fica 3 metros por segundo. Então a velocidade média aí desse móvel aí, né, foi dito aí na questão, esse Vm aí corresponde a 3 metros por segundo. Então aqui a gente já calculou a velocidade média que foi pedida na questão, correspondente a 3 metros por segundo. Só uma observação aqui, considerando que essa velocidade ela fosse pedida não em metros por segundo, mas em quilômetros por hora. Como é que a gente poderia fazer? Para a gente determinar
qualquer velocidade em quilômetros por hora, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode utilizar a seguinte relação. Quando a gente vai passar de metros por segundo para outra unidade de velocidade, né, que é quilômetros por hora, nesse caso aqui a gente vai estar multiplicando por 3,6. Então toda vez que você for passar de metros por segundo para quilômetros por hora, você pode multiplicar então por 3,6. Se fosse o contrário, né, se a gente quisesse passar de quilômetros por hora para metros por segundo, aí você iria dividir por 3,6. Suponha aqui que a gente queira transformar essa velocidade que está em metros por segundo para quilômetros por hora. Como a gente poderia fazer? Então, pela relação aqui, a gente vai estar pegando a velocidade que tiver em metros por segundo, você vai estar multiplicando por 3,6 e você encontra em quilômetros por hora. Ou seja, então aqui você vai estar pegando esse resultado aqui, né, no caso esse 3 metros por segundo, e vai estar multiplicando por 3,6. Aqui a gente multiplica simplesmente 3 por 3,6, aí fica 10,8 km por hora. Então dessa maneira aí a gente tem o valor dessa velocidade em km por hora, que corresponde a 10,8, e a resposta aqui da questão, né, a gente já sabia que era 3 metros por segundo, onde a gente utilizou a fórmula da velocidade média. Então essa velocidade média é sempre o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, ΔS dividido por ΔT. Então toda vez que for pedido para você determinar essa velocidade média, então basta você identificar o valor de ΔS do deslocamento, o valor do ΔT, que é o intervalo de tempo, aí você vai estar calculando, dividindo, né, ΔS por ΔT e encontra a velocidade média. Nesse caso foi pedida em metros por segundo, então o resultado está aqui. E aqui uma observação que a gente fez foi transformar ela para quilômetros por hora. Para isso a gente multiplicou por 3,6. Então o resultado aí deu 10,8 km por hora. Então, espero que todos tenham entendido aí. Até a próxima.